Um país no norte da Europa, pouco lembrado na lista dos viajantes. No passado foi uma das 15 ex-repúblicas soviéticas, mas no presente é um exemplo da integração europeia. Venha comigo explorar as cidades, os castelos, as praias e muito mais no Mar Báltico. Sejam todos muito bem-vindos à Estônia. Bom, pessoal, hoje mais uma vez com os ônibus estonianos iremos explorar mais uma cidade por aqui, a segunda maior do país, chamada Tartu. Nossa viagem dura cerca de 2 horas para os quase 190 quilômetros que separam a cidade da capital, Tallinn. No caminho vemos um país sempre muito plano, com muito verde e poucas cidades grandes, e mesmo nas proximidades de Tartu vemos poucos edifícios altos. A gente não pode se esquecer que a Estônia não tem nem 1,5 milhão de habitantes e pelo menos 1/3 vive na capital, então é tudo muito distribuído. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diretamente da Estônia. Hoje estou aqui na segunda maior cidade do país, chamada Tartu, e que tem pouco menos de 100 mil habitantes. Uma cidade muito pacata. Estamos aqui, uma cidade histórica, considerada a capital intelectual da Estônia, por vários episódios importantes da história terem acontecido aqui. Então eu convido a todos vocês a se inscreverem nesse canal, fazerem parte dessa comunidade de viajantes e obviamente se maravilharem com as informações e imagens do episódio de hoje. E essa aqui é a Universidade de Tartu, pelo que eu estava lendo. Esse prédio muito moderno, muito bonito, e é a mais renomada universidade da Estônia, inclusive acho a mais antiga, datando do início ou de meados do século 17, portanto 1650. Lembrando que muitos desses números que eu falo para vocês eu leio tudo antes e de cabeça muitas vezes não consigo saber exatamente. Mas o período tá quase sempre certo, são poucos os erros que eu faço e quando eu faço eu os corrijo. De qualquer maneira, o importante não é isso, o importante é mostrar como é limpo, como é bonito esse monumento, esse prédio, né, da Universidade de Tartu. A gente pode ver que tem uma das pontes principais da cidade que leva à cidade antiga, essa parte um pouco mais moderna, mas realmente impressiona a limpeza, a tranquilidade desse lugar. Obviamente que hoje é sábado, isso explica muito do porquê a cidade não está lotada, mas quem acompanha o canal já sabe que a Estônia é um país com poucos habitantes, pouco mais de 1.300.000 habitantes, e aqui em Tartu, a segunda maior cidade, não chega nem a 100 mil, portanto essa questão demográfica é outra característica bastante peculiar dos estonianos. Eu aproveito mais uma vez esse cenário meio bucólico aqui no meio desse bosque para falar para vocês sobre as questões demográficas da Estônia, que eu já mencionei anteriormente. É um país muito organizado, muito interessante de você ver a mudança que teve durante os últimos anos, mas muito vazio e muito depressivo. Aqui tem, inclusive, o índice de suicídio das pessoas, infelizmente, é bastante alto. E eu pergunto para vocês, apesar dessa organização, dessa limpeza, você se veria morando num lugar como esse? Deixa aqui nos comentários, é sempre legal a gente fomentar esse debate democrático, interessante ver a opinião das pessoas. E lembrando que tenho seguidores por todo o Brasil, agradeço de todas as 5 regiões do Brasil, além, é claro, de toda a comunidade lusófona. Muitos seguidores de Moçambique, de Angola, também de Portugal e de outros países do mundo, pessoas que querem aprender o português. Fico feliz de recebê-los aqui sempre.
Agora vamos falar um pouco da história extensa dessa região. Lá no século XIII, no ano de 1202, o Papa convocou uma cruzada contra os pagãos que estavam situados no Mar Báltico. A então Ordem Alemã dos Cavaleiros da Espada, seguindo os apelos do Papa, seguiram rumo à atual Estônia e começaram a conquistar e cristianizar a população local. Tartu foi o último bastião estoniano, sendo conquistada apenas em 1224 e se tornou inclusive um bispado como parte do Estado Livoniano baseado em Riga, um importante estado que nós tínhamos na região do Báltico naquela época. No século XIII, o príncipe russo Dmitri de Novgorod destruiu completamente a cidade, mas não conseguiu capturar a principal fortaleza dos alemães. Naquele período, Tartu se desenvolveu, então, como uma cidade mercante ocupada com forte influência russa e também alemã. Em meados dos anos 1500, as cruzadas já tinham acabado e muitas mudanças na cultura europeia naquele momento proporcionou também a separação da ordem livoniana. Com isso, a atual Estônia virou também um ponto de intensas disputas entre os russos e os outros países ocidentais. E isso meio que continua até os dias de hoje, se a gente olhar a geopolítica atual, né? Naquela altura, entre 1558 e 1583, tivemos a Guerra da Livônia, que marcou a derrota dos russos. Posteriormente, a região caiu sob o domínio dos poloneses e lituanos por breve período até em 1629 ser tomada pelos suecos. No século XVIII, Tartu foi tomada pelo exército imperial russo na presença do czar Pedro o Grande. Em 1721, se tornou parte oficial do Império Russo, sendo naquela altura chamada de Derpt. Naquele mesmo século, após um grande incêndio, muito da cidade foi reconstruído em um estilo barroco e neoclássico que a gente consegue observar até hoje no centro antigo. A partir do século XIX, a cidade emergiu como um dos centros culturais da identidade estoniana e seria sempre uma referência dentro do país para a continuação da língua e as tradições dessa etnia que sempre viveu como uma minoria em seu próprio território. Após a Revolução Russa de 1917 e o final da Primeira Guerra Mundial, a Estônia teve um breve período de independência que durou de 1918 até 1940, sendo Tartu uma das principais cidades para a política nacional e também para a cultura estoniana com a sua renomada universidade. Em 1940, o regime soviético stalinista invadiu a cidade e a Estônia como um todo, e grande parte de Tartu foi destruída tanto pelos soviéticos quanto pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os soviéticos declararam Tartu uma cidade fechada para os estrangeiros e estabeleceram lá uma base militar que foi construída nas periferias da cidade. Essa que seria uma das maiores bases militares para a aeronáutica do bloco oriental, até mesmo guardando bombas nucleares. Muitos desses dados e datas podem até soar pouco interessantes, mas é importante a gente conhecer essa história de tantas dominações estrangeiras por aqui para entender que os estonianos, durante toda a sua história, praticamente, viveram com o status de minoria. Algo que seria mudado definitivamente só no início dos anos 1990, com a independência frente aos soviéticos. E obviamente que vamos ter também um centro
antigo, um centro histórico com casas coloridas, muitas delas geminadas e que relembram a fundação da cidade ou tem algum tipo de monumento importante. Eu acredito que aqui seja a prefeitura, que está também sob um processo de reforma. A cidade ela se encontra nesta localidade onde vemos vários barzinhos, restaurantes, bem agradável, sempre a limpeza chamando muito a atenção. E você consegue ver uma vida bastante pacata, apesar de ser um final de semana e ainda estarmos no final do verão, já um pouco frio na temperatura, por volta dos 18, 20 graus. Eu já contei para vocês sobre a Revolução Cantada, que foi um episódio muito importante do processo de independência dos países bálticos. E aqui em Tartu nós temos grande parte dessas canções folclóricas, canções populares que depois seriam entoadas durante a Revolução Cantada. Elas têm o seu surgimento nessa região, então é muito interessante ver como a história de Tartu está muito próxima, muito conectada com a história da Estônia antiga e a Estônia moderna. A gente vê, portanto, que eles têm um carinho especial por essa cidade e, obviamente, que ela é sempre uma das queridinhas para que os locais passem suas férias e também que representa muito bem essa cultura estoniana. Afinal, outras regiões ainda são contaminadas, se assim podemos dizer, com a cultura russa, principalmente a região de Narva, que eu também já mostrei para vocês aqui no canal. Andar pela cidade foi muito tranquilo e seguro e gostei muito dessa estátua de um dos antigos ministros da educação do país, que tem no lugar do seu coração o espaço para um livro, algo muito simbólico e que mostra o valor dado às escolas e universidades por aqui. Bom, pessoal, aqui também tem um museu bem grande de ciências que é muito visitado pelas crianças dessa cidade. Além disso, a gente vê ao longo do caminho casas mais antigas que remontam outros povos que viveram por aqui, inclusive edifícios no velho estilo soviético que mantiveram a sua fachada. Um dos prédios mais impressionantes da cidade é a antiga Catedral de Tartu, que hoje está em ruínas. Inicialmente foi construída como uma catedral católica em uma colina onde antes da chegada do cristianismo havia uma grande comunidade de pagãos estonianos. Com a conquista cristã em 1224, como eu já falei para vocês, uma fortaleza começou a ser construída nesse ponto mais alto e estratégico da cidade. Inicialmente, a construção da igreja seguiu o estilo gótico do período da segunda metade do século XIII. Originalmente, ela foi idealizada como uma basílica, mas depois da adição de novas estruturas, o resultado final foi uma igreja-salão mais convencional, daquele estilo que nós estamos mais acostumados. A sua construção foi só concluída no século XV. Já no século XVI, por volta de 1520, a reforma protestante que se iniciou na Alemanha chegou na região do Báltico e a catedral foi severamente destruída por alguns protestantes que estavam insatisfeitos com a Igreja Católica na região. Vale ressaltar que na segunda metade do século XVI houve a deportação para a Rússia do último bispo católico romano e com isso o abandono da catedral foi apenas consequência. Nos séculos seguintes, com os poloneses e depois com os suecos, houve a tentativa de se reconstruir a igreja, mas nada nunca se concretizou. Hoje ela é uma amostra de um tempo passado e serve também como um dos museus administrados pela Universidade de Tartu.
Apesar de tudo isso, visitar de perto essa estrutura, essas ruínas, é algo realmente interessante, principalmente por esse visual muito antigo. Na continuação dessa série do Báltico, vamos visitar também a Letônia e a Lituânia, passando por diferentes cidades que guardam muita história e imagens incríveis. Até lá, eu espero que vocês continuem assistindo e prestigiando esse canal nas diversas playlists por vários países do mundo. Um grande abraço a cada um de vocês.